Irmãos e irmãs, aqui que fala é Daniel Una, do Movimento Una, e hoje eu vou falar sobre a repressão do desejo gera o desejo pela opressão, ou a alienação reformista. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Primeiramente, na compreensão do que é o desejo. O desejo real de toda a alma humana é justamente o viver a verdade, é viver bem e, através da própria verdade, expressar esse viver bem. É essa a expressão da vida humana que todo mundo quer. Então é esse o desejo real, o viver conscientemente a verdade do eu superior dentro de você, a palavra de Deus. E é nessa compreensão de sendo a palavra a própria verdade que rege sua lógica e os seus pensamentos, é esse o real desejo. Logo, a negação do desejo, que é a própria depressão. Esse é o primeiro passo da alienação reformista, que é uma doença que gera o bolsonarismo, que gera o esquerdismo reformista, que são responsáveis pelo genocídio do povo diariamente, por aceitar um sistema que nega a palavra do Cristo, pois ninguém pode ter dois senhores. Nega a própria conscientização de que a verdade governa a ti dentro de ti mesmo. Entende? Nega a própria lógica, aceitando o outro para lhe desgovernar. Consequentemente, sendo parte dessa ditadura de Mamon. Mamon, a ganância dos homens, o capitalismo. Entende? Que é essa ditadura a qual é o dever cristão de que todos devemos ter. Combater a ditadura de Mamon, a falácia constitucional, a antidemocracia representativa, no mundo todo. Essa é o dever cristão, na construção do socialismo real, que é a socialização dos meios de produção, pois não existe Mamon em Nova Jerusalém, não existe dinheiro no futuro da humanidade, entende? Não existe a ganância dos homens, pois não há futuro baseado na mesma. Entende? E é isso que o capitalismo representa, essa ilusão. E é nessa compreensão que entendemos a depressão, que é a negação da verdade, do lutar contra o sistema que genocida nossos irmãos e irmãs diariamente. Entende? É esse o sistema, a ditadura de Mamon, o capitalismo, a falácia constitucional, a negação da palavra do Cristo, a verdade. Entende, senhor? Mas compreendendo realmente a depressão dos reformistas, ou seja, dos pelegos que aceitam esse sistema, ou de qualquer outra forma dele, essa depressão gera a autossabotagem consigo mesmos, pois a alma para cobrar o karma de si mesmo, até do próprio subconsciente, que cobra a todo momento a queda daqueles que negam a verdade, ou seja, os ímpios. É justamente nessa compreensão em que você entende a repressão. O reprimir é justamente a autossabotagem gerada pela depressão. Entende? A depressão gera consigo mesmo uma autossabotagem que gera a repressão. Essa repressão consigo mesmo, negando a realidade todos os dias, negando a verdade, vivendo numa ilusão consigo mesmo, o que, consequentemente, gera, inevitavelmente, a queda. E é essa a compreensão de que, mesmo submerso sobre a ignorância, em determinado momento vai se ver ante ao abismo, ou seja, com a queda, com a verdade nua e crua, entende? A própria realidade. E é nessa compreensão em que se enxerga a repressão. O reprimir é justamente isso. É a autossabotagem consigo mesmo. É o aceitar o reformismo. É o aceitar a falácia constitucional. É o aceitar o roubo e o genocídio do povo. Entende? É essa a repressão consigo mesmo. A repressão consigo mesmo chega a um momento em que o ego é insuportável para o ego. Viver nessa falácia que eles geram para si mesmos.
E justamente por causa disso, essa repressão começa a manifestar-se de outra forma, através da projeção da própria repressão com o próximo. E é nessa repressão que é projetada no próximo que é a opressão. A opressão é justamente o fruto da repressão, que é fruto da negação do desejo de viver a verdade. Entende? Que é uma doença. E essa doença é a alienação do reformismo. Entende? Nessa compreensão, entendemos que essa opressão com o próximo é a opressão consigo mesmo. E nesse limiar de loucura, há um momento em que a reprimir tanto o desejo do viver a verdade, a realidade, gera justamente o reprimir o desejo, gera a opressão consigo mesmo. Nessa compreensão é que enxergamos que nesse ciclo vicioso de reprimir, ou de deprimir-se, reprimir o próximo, consequentemente oprimir a si mesmo, é que enxergamos o porquê do oprimido querer opressor todo momento, entende? Querer um Lula, um Bolsonaro, querer um sistema, sabe? Querer outro para lhe desgovernar, por negar a verdade em si mesmos e viver nessa mancha na alma diariamente, que é cada vez maior para aqueles que negam a própria verdade, para aqueles que ouvem o que eu estou a falar e ainda aceitam o sistema fascista, pois controla e tem um poder sobre a vida e a morte do cidadão que escolhe o desgoverno ao votar. E é nessa compreensão que se entende o karma. Se entende a negação do Cristo e o porquê que essa negação do Cristo, da verdade, gera justamente a queda daqueles que fazem isso, entende? E aqui aceitam o reformismo, a alienação reformista. Seja o esquerdismo, que em si é uma doença, assim como o bolsonarismo, também uma doença. Ambos partes dessa mesma doença, a alienação reformista. Chega ao ponto em que, de tanto oprimir, gera em si mesmos o desejo pela repressão, o desejo pela opressão. E é por isso que se dá o genocídio, por aceitar a falácia, a mentira e negar o viver a verdade dentro de ti todos os dias. E hoje eu fico por aqui, irmãos e irmãs. Peço para você se inscrever no canal. A gente tem logo aqui embaixo o link para as outras plataformas da UNA e até mais.